Depois do grande dilúvio, quando as águas finalmente baixaram e a arca de Noé repousou sobre a terra seca, a humanidade teve um novo começo. Os descendentes de Noé, seus filhos Sem, Cam e Jafé e suas famílias começaram a se multiplicar, espalhando-se lentamente pela face da terra. Por um tempo, eles viveram em harmonia, como uma única e grande família. Todos falavam a mesma língua, compartilhavam os mesmos costumes e entendiam-se perfeitamente. A comunicação era fluida e os laços que os uniam eram fortes. Não havia barreiras de idioma nem confusão nas palavras. Eles eram um só povo, com um só coração e uma só maneira de falar. Com o passar dos anos, essa população crescente começou a migrar. Viajando do leste, eles encontraram uma vasta e fértil planície na terra de Sinar, um lugar que parecia perfeito para se estabelecer. Ali, decidiram não apenas viver, mas construir algo grandioso, algo que marcasse sua presença no mundo para sempre. A ideia de se espalharem pela terra, como Deus havia ordenado, começou a parecer menos atraente do que a segurança e o poder de permanecerem juntos, concentrados em um único lugar. A semente da ambição foi plantada em seus corações. Foi nesse momento que um desejo audacioso tomou conta da mente e do coração daquele povo. Eles olharam para o céu vasto e azul, e em vez de ver a glória do Criador, viram um desafio. Eles queriam alcançar o céu com suas próprias mãos, tocar as nuvens e talvez até mesmo o trono de Deus. Cheios de um orgulho crescente e de uma ambição que não conhecia limites, eles se reuniram e disseram uns aos outros, com vozes cheias de entusiasmo e autoconfiança: venham, vamos nos unir para um grande projeto. Façamos tijolos e vamos queimá-los bem no fogo, para que sejam fortes e duradouros. Eles haviam descoberto uma nova tecnologia, a fabricação de tijolos cozidos, muito mais resistentes que os de barro seco ao sol. Usariam o betume como argamassa, uma substância forte e impermeável. Com esses materiais em mãos, o plano deles se tornou ainda mais ousado. Edifiquemos para nós uma cidade e nela uma torre cujo topo chegue até os céus. O objetivo era claro e declarado abertamente entre eles. Assim, faremos um nome para nós mesmos, um monumento à nossa força e engenhosidade, para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. Eles queriam controlar o próprio destino, garantir sua unidade pela força e criar um legado que seria lembrado por todas as gerações. O plano, à primeira vista, parecia grandioso e impressionante. Uma cidade magnífica, uma torre que desafiava as alturas. Era um testemunho da capacidade humana de cooperar, de planejar e de construir. No entanto, por trás dessa fachada de progresso e unidade, escondia-se algo muito perigoso e sutil: o orgulho humano em sua forma mais pura. A torre não era apenas uma construção de tijolos e betume, era um símbolo da tentativa do homem de se igualar a Deus, de alcançar a glória e a fama por seus próprios méritos, sem depender de seu Criador. Era uma declaração de independência de Deus. Eles não estavam construindo um templo para adorar a Deus, mas um monumento para glorificar a si mesmos. O desejo deles não era se aproximar de Deus em humildade, mas subir até Ele em arrogância. Queriam fama, queriam poder e, no fundo, buscavam uma forma de imortalidade através de suas obras. A frase "façamos um nome para nós" revela a verdadeira motivação. Eles não queriam que o nome de Deus fosse exaltado, mas sim o nome da humanidade. Estavam tentando criar sua própria salvação, sua própria segurança, em vez de confiar na providência e no cuidado de Deus. Era um ato de rebelião disfarçado de progresso. E assim, a construção começou. A planície de Sinar, antes silenciosa, foi preenchida pelo som incessante do trabalho.
O barulho dos martelos batendo, das ferramentas moldando os tijolos e das vozes dos trabalhadores, todos falando a mesma língua, ecoava dia e noite. O ritmo era frenético, impulsionado pela paixão e pela ambição coletiva. A torre começou a subir, lentamente no início, mas depois ganhando altura com uma velocidade impressionante. A cada nova camada de tijolos, a torre crescia, e com ela crescia também a vaidade e a arrogância no coração dos homens. Eles olhavam para sua obra e se enchiam de orgulho. Contemplavam a estrutura que se erguia em direção ao céu e se sentiam poderosos, invencíveis. Começaram a acreditar que, com sua unidade e sua tecnologia, nada seria impossível para eles. Eles pensavam: vejam o que podemos fazer quando estamos juntos. Somos os senhores do nosso destino. Quem pode nos deter agora? A dependência de Deus foi sendo esquecida, substituída pela confiança em sua própria força e inteligência. A torre se tornou o foco de suas vidas, o objeto de sua adoração, um ídolo de tijolos construído para a glória do homem. Enquanto a estrutura se tornava cada vez mais alta, a sombra que projetava sobre a planície também se alongava, uma representação física da sombra espiritual que crescia sobre a humanidade. Eles estavam construindo sua própria prisão, acreditando que estavam alcançando a liberdade. Estavam se unindo em torno de um propósito que, na verdade, os estava afastando de seu verdadeiro propósito. A unidade que tanto valorizavam estava fundamentada no orgulho, e não no amor e na obediência a Deus. Eles não percebiam que, ao tentar alcançar os céus por conta própria, estavam, na verdade, se distanciando cada vez mais do céu verdadeiro. O projeto que deveria imortalizar o nome deles estava, na verdade, os conduzindo para um caminho de esquecimento e confusão. Mas, por enquanto, o som do trabalho continuava e a torre continuava a subir, um testemunho silencioso da audácia e da soberba humanas, aguardando a resposta do céu. Lá no alto, nos céus, o Criador de todas as coisas observava atentamente a cidade e sua torre monumental que subia em direção às nuvens. Ele viu a impressionante unidade dos homens. Viu a força que a comunicação clara e a cooperação perfeita lhes davam. Cada tijolo assentado era um testemunho do que podiam realizar juntos. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, enxergou além daquela construção. Ele percebeu que a motivação por trás daquela obra não era a celebração da vida ou a gratidão, mas sim o orgulho. Um orgulho que, se não fosse contido, os levaria por um caminho de autossuficiência e, inevitavelmente, à própria destruição. Eles não buscavam a Deus, buscavam se tornar deuses. Então, o Senhor decidiu que era hora de intervir. A Bíblia nos conta, em Gênesis capítulo 11, que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Imaginem a cena. O Criador do universo descendo para inspecionar de perto o projeto que desafiava sua autoridade. Não com ira destrutiva, mas com uma solução precisa e cirúrgica. Ele não enviou um dilúvio, não mandou fogo do céu. A intervenção foi muito mais sutil, porém infinitamente mais eficaz. Ali, no meio do canteiro de obras, no auge do trabalho frenético, Deus confundiu a língua dos construtores. Num instante, tudo mudou. Aquele que, um segundo antes, pedia argamassa, de repente, emitia sons que ninguém mais reconhecia. O carpinteiro tentava dar uma instrução ao seu ajudante, mas suas palavras soavam como um ruído estranho e sem sentido. O arquiteto gesticulava desesperado, mas seus comandos verbais eram inúteis. A comunicação, a grande força que unia aquele povo, foi quebrada. O elo que permitia a colaboração foi desfeito. A harmonia deu lugar à frustração. A ordem se transformou em caos. Discussões começaram, mas ninguém entendia o motivo da briga. A desconfiança se instalou.
Como poderiam continuar a construir algo tão grandioso se não conseguiam mais pedir uma simples ferramenta? O barulho da construção foi substituído pelo murmúrio confuso de dezenas, talvez centenas, de novos idiomas. A obra, que antes avançava a passos largos, parou completamente. Tijolos foram deixados no meio do caminho, andaimes foram abandonados. A grande torre, o símbolo do orgulho humano, permaneceu inacabada, um monumento eterno à sua própria insensatez. O sonho de alcançar os céus e fazer um nome para si mesmos desmoronou diante de seus olhos. A união forçada pelo medo de se espalhar se desfez pela impossibilidade de se comunicar. Naturalmente, as pessoas começaram a se agrupar com aquelas que, por um milagre dentro do milagre, falavam a mesma língua. Pequenos grupos se formaram, famílias e clãs linguísticos. E sem poderem mais trabalhar juntos ou sequer viver em comunidade, eles começaram a fazer exatamente aquilo que mais temiam. Eles se espalharam. Cada grupo, levando consigo sua nova língua, seus novos costumes e sua própria cultura, partiu em uma direção diferente. Eles foram povoar os vales, as montanhas, as costas distantes, cumprindo ironicamente o plano original de Deus para que a humanidade enchesse e subjugasse a terra. A cidade, antes um centro de poder e unidade, tornou-se um lugar de partida. E por causa desse evento, a cidade recebeu um nome que ecoaria através dos séculos: Babel. Um nome que em hebraico soa como a palavra confusão. Porque foi ali, naquele exato lugar, que o Senhor confundiu a linguagem de toda a humanidade e de lá os espalhou por toda a face da terra. A história da Torre de Babel não é apenas sobre uma construção inacabada. É uma lição profunda sobre orgulho e humildade, sobre os limites da capacidade humana e a soberania de Deus. Ela nos ensina que nossa força não vem de nossa própria genialidade ou de nossa capacidade de nos unirmos por medo, mas sim da nossa relação com o Criador. Quando tentamos construir nosso próprio caminho para o céu, baseados em nossa própria glória, o resultado é sempre confusão e dispersão. Mas quando nos unimos sob o propósito de Deus, encontramos a verdadeira unidade e o verdadeiro significado. E assim termina a saga da Torre de Babel. Uma história que explica, de forma poética e profunda, a diversidade de línguas e povos no mundo. Mas mais importante, nos lembra que toda tentativa de exaltar o homem acima de Deus está fadada ao fracasso. O que você achou desta história e das lições que podemos tirar dela? Qual parte mais te marcou? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu vou adorar ler e interagir com cada um de vocês. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando as incríveis histórias da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.